Fala aí, devs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vim falar sobre um assunto um pouco polêmico aqui no mundo dos devs. Estava conversando com alguns programadores e alguns aceitam, outros não, alguns acham importante, outros acham que é completamente desnecessário, mas eu vim falar a minha opinião nesse vídeo e falar o porquê dessa opinião, beleza? Hoje eu vim falar sobre LeetCode, estrutura de dados e um pouco sobre System Design. Antes disso, eu vou explicar que System Design foge um pouco da questão do que os programadores acham. A maioria concorda que System Design é muito importante para sua carreira, tá? Mas agora, algoritmos e estruturas de dados, aí já é um pouco mais controverso. Alguns vão dizer que é muito importante, outros vão dizer que não vale a pena estudar. Mas hoje eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Beleza, vamos lá. Antes de mais nada, eu já vou dizer aqui para vocês. Eu acho muito importante estudar tanto algoritmo, quanto estrutura de dados, quanto System Design. Mas agora eu vou dizer o porquê disso. Recentemente eu passei por uma entrevista. E antes disso, na verdade, no início do ano, eu já estava pensando em estudar LeetCode. Eu tinha visto uma postagem no LinkedIn de um rapaz falando que estudou LeetCode, estudou por um ano, fez exercícios, mas não achou muito importante para a carreira dele. Eu olhei aquilo e falei, cara, vou tentar fazer. Chegou no início do ano, tentei fazer uma lista de questões de LeetCode. E como a maioria das pessoas, acredito eu, se frustrou. Fez a primeira questão, falou, cara, isso aqui é muito difícil, não dá pra mim, é melhor desistir. Então, chegou ali, fez a primeira questão, falou, cara, tô com uma coisa mais importante pra fazer, tem que estudar, sei lá, um framework novo. Programação é isso, né? A gente tem sempre que estar se atualizando, sempre que estar estudando. Então eu olhei e falei, cara, talvez isso, eu já tinha visto que alguns programadores estavam falando, não é muito importante. Então eu falei, não vou ficar perdendo aqui o meu tempo com uma coisa que é tão complexa e que não vai fazer tanta diferença na minha carreira. Até porque quando você lê uma questão de LeetCode, você olha e já fala assim, cara, onde é que eu vou aplicar isso, sabe? E normalmente é literalmente isso, você provavelmente não vai aplicar isso dentro da sua carreira. Mas beleza, deixei pra lá. E recentemente eu fui chamado para uma entrevista. Numa entrevista de uma Big Tech enorme, uma super Big Tech, aí todo mundo conhece, todo mundo usa dessa Big Tech. Então me chamaram, não fui eu que fui atrás, então me chamaram. Eu fui lá fazer essa entrevista. Entrei lá, a menina me explicou como seriam as próximas etapas. Essa primeira etapa foi só para me conhecer e tudo mais. E já teve algumas perguntas. Uma pergunta inclusive de Big O Notation. Eu consegui ir bem, porque eu faço faculdade e já tive isso na faculdade. Apesar de, muito tempo que eu tive isso, foi no primeiro período, o primeiro ou no segundo período que eu tive da minha faculdade. Então já foi um pouco difícil, mas desenrolei. Consegui fazer a entrevista, acertei as questões que ela me passou, e ela falou que a segunda etapa era o famoso LeetCode. Cara, quando ela falou isso, eu fiquei desesperado. Falei, agora ferrou, eu não vou conseguir passar. E moral da história, eu não passei. Eu estudei por uma semana, inclusive tá ali, depois eu mostro pra vocês, mas eu comprei até livros sobre, estudei aquele livro muito famoso, que é esse que eu li, é o Aprendendo Algoritmos, que tem uns ratinhos, né? Que eu, inclusive, eu acho muito bom, eu tô terminando ele e tô amando, o livro é bem explicativo e é bem para iniciante mesmo. Mas eu comprei esse livro, eu comecei a ver uns cursos, me dediquei muito, mas infelizmente eu tinha só uma semana para estudar. E para quem nunca viu LeetCode, gente, se você entrar aí dentro do site lá, LeetCode, e tentar abrir uma questão easy, se tu tem aí 10 anos de experiência, talvez seja um pouco mais fácil. Mas se tu tem aí em torno de 2, 3 anos, que é o meu caso, você vai achar difícil. Pelo menos eu achei difícil. Agora eu tô conseguindo fazer algumas, mas na primeira vez eu olhei aquilo e eu simplesmente não consegui fazer nenhuma questão. Tava lá, questão easy. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui não é easy, não é possível que isso aqui seja easy. É muito difícil fazer isso aqui. Mas, beleza, enfim. Eu fui estudando, fui me dedicando e agora eu tô melhorando já em questão disso. Mas a moral da história eu tive uma oportunidade de ganhar praticamente 10 vezes mais do que eu ganho hoje em dia, porque era uma empresa americana, então eu ganharia em dólar praticamente, apesar de ser CLT, seria convertido, então eu ganharia basicamente em dólar. E eu perdi a oportunidade porque eu não sabia LeetCode, sabe?
E esses dias eu tava vendo um vídeo do Lucas Montano e ele tava falando justamente isso, da importância de a gente não querer mudar a roda, sabe? A gente falar, a gente não vai usar Elite Code no dia a dia, pra que a gente vai estudar isso? Não faz sentido a gente estar se dedicando a Elite Code, sendo que a gente não usa isso no trabalho na vida real. Mas, cara, a maioria das empresas, a maioria não, mas a maioria das Big Techs pedem Elite Code para você fazer. Então, se você almeja entrar numa empresa dessa, ou até mesmo algumas empresas aí pedem o famoso Live Coding, e às vezes esse Live Coding tem a ver com algoritmos de estruturas de dados. Então, se você almeja trabalhar principalmente para fora, cara, ou em empresas Big Techs, você vai precisar passar por Elite Code, é fato. Você vai precisar saber algoritmos de estruturas de dados. Então, eu acredito que é muito importante você saber e esse é o motivo. Eu acredito que oportunidades aparecem e às vezes você perde essa oportunidade, como eu perdi essa oportunidade por não saber, sabe? Por falar, é muito difícil, eu não vou usar na carreira, mas eu já sabia que empresas muito grandes pediam isso. E se eu tivesse estudado antes, eu com certeza teria aproveitado essa oportunidade. Então, se você almeja trabalhar numa Big Tech ou trabalhar para o mercado exterior, eu aconselho você a começar a estudar Elite Code, sabe? É difícil, tá? Quando você entrar no site e pegar uma primeira questão, esses HackerRank, Code Wars, ou até mesmo o próprio site Elite Code, você vai ver que é um baque. Você olha aquilo e fala, cara, eu sei fazer uma API REST, sei DDD, sei várias coisas, estudei pra caraca, já trabalho na área, pô, sou sênior, sei lá, enfim. E olhar para aquilo e você vai falar, cara, não dá. Eu inclusive, conversei com um rapaz que é sênior, dei a questão para ele e ele falou, cara, eu não sei fazer, sabe? Porque não se dedicou a isso, não viu importância nisso. E muitas das vezes a gente não vai usar isso dentro do nosso trabalho. Mas isso não só vai te ajudar, eu acredito que não só vai te ajudar para você conseguir vagas de emprego, como também vai te ajudar a você ter pensamentos lógicos mais rápidos, sabe? É a sua famosa lógica de programação, sabe? Você vai olhar para um desafio técnico que você está tendo e apesar de você não aplicar literalmente o algoritmo, às vezes você vai olhar aquilo e vai ter um pensamento mais dinâmico, mais rápido, e vai acabar resolvendo o problema com mais velocidade, porque você está exercitando o seu cérebro para resolver problemas complexos, problemas difíceis. Então eu acredito que o Elite Code não seja só importante para você passar numa entrevista, mas eu também acredito que seja um pouco importante para a sua empresa. Não para resolver um problema da sua empresa, mas para te gerar uma criatividade até, sabe? Então, pensando nisso, eu decidi criar um pouco mais de conteúdo aqui no canal sobre algoritmos de estruturas de dados. Eu vou primeiro fazer uma série de vídeos falando sobre algumas estruturas de dados mais pedidas, as mais famosas. E depois eu vou fazer um pouco sobre algoritmos, falar um pouco sobre algoritmo de ordenação, de busca. E depois eu vou falar também sobre System Design. Agora vamos lá, System Design. System Design eu acho que é importante para todo mundo, tá? Saber quando usar um DDD, saber quando usar um microserviço, um monolito, você precisa saber disso. Se você é júnior, isso não é tão importante, mas mesmo sendo júnior, eu acredito que você já deva começar a estudar, porque isso vai te destacar dentro do mercado e você vai se tornar um pleno sênior com mais velocidade. Aprenda, se você já está trabalhando, aprenda qual é a estratégia que a sua empresa está usando. Saiba se aquilo é um microserviço, por que eles estavam usando a estratégia de microserviço, saiba se eles estavam usando um padrão SOA, sabe? DDD, o que é que está dentro da sua empresa. Se você souber disso, você vai conseguir ter mais entendimento de toda a lógica da empresa, você vai se destacar mais por ter esse conhecimento e com certeza aí o seu gerente, o seu tech lead vai notar isso em você e você vai ter boas oportunidades dentro da sua própria empresa. Então, System Design, como eu disse, além de ser muito requisitado dentro de entrevistas, ela também é muito importante para onde você está trabalhando atualmente. Então, eu acredito que você deveria sim estudar também System Design. Mas isso eu acredito que todo dev vai concordar comigo. Então, pensando nisso, eu decidi trazer também mais conteúdo sobre System Design. Acredito eu que eu vou fazer algumas lives também, resolvendo alguns lead codes.
Já adianto que eu não sou um especialista, estou aprendendo sobre isso também, por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui para você que está aí não perder uma oportunidade como eu perdi. Mas eu vou trazer esse conteúdo aqui para o canal e, como eu disse, já adianto que eu não sou um galego da vida, não sou um Lucas Montano, não sou especialista em LeetCode, em algoritmos de estruturas de dados, mas estou estudando. E acredito que trazer o meu conhecimento aqui para vocês pode acabar ajudando alguém que esteja passando pela mesma situação ou que não queira passar pela mesma situação que eu passei. Se você está querendo aprender mais sobre programação, desenvolvimento de software, está querendo aprender um pouco mais sobre mobile, back-end, front-end, aumentar o seu conhecimento na sua carreira, eu vou indicar aqui para vocês o curso da Alura. A Alura é uma plataforma de cursos, tem muitos cursos dentro daquela plataforma e é uma das maiores do Brasil. Lá você pode aprender back-end, front-end, soft skills, mobile, tanto para iOS, tanto para Android. Lá tem muita coisa, muito conteúdo. E sempre está atualizando, sempre está surgindo coisas novas. Então, pessoal, é isso. Se você está na área de programação, não deixe de aprender esse conteúdo, tá? Procure System Design, procurem LeetCode. Se você quer evoluir, se você almeja ir trabalhar numa Big Tech, um Facebook da vida, uma Meta, uma Amazon, uma Google, saiba que eles pedem esse tipo de conteúdo. Então, estudem, se dediquem e mesmo se vocês não almejam, se dediquem também, porque pode aparecer na tua porta uma oportunidade e você pode acabar perdendo só por não ter conhecimento. Conhecimento nunca é demais, tá? Então estudem esse tipo de conteúdo, porque vai fazer toda a diferença dentro da sua carreira. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um programador que você conhece, que não estuda LeetCode e que almeja trabalhar numa Big Tech da vida. Compartilha com ele, mostra pra ele que é importante sim estudar isso, tá? Deixa um comentário aqui se você gostou desse vídeo. Fala se você já estudou LeetCode, se você acha difícil, se você acha fácil. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos que eu vou estar explicando aí sobre algoritmo e estrutura de dados e um pouco de design system. E até a próxima, pessoal. Valeu!